Autorizado acionamento, PCU 190, ajude ao título 014. Chamará pronto para o táxi. E aí pessoal, simbora então resolver mais 5 questões de teoria de voo? Questão 1. O peso é sempre. O peso da nossa aeronave vai ter uma atuação em um único ponto, chamado centro de gravidade. 1, 2, 3. Aqui nosso amigo chegou para nos ajudar. Então, veja bem, se eu somar todos os pesos que está atuando nessa aeronave, ele vai se encontrar em um determinado ponto, chamado centro de gravidade. Mas nesse ponto, o peso vai estar atuando na horizontal ou na vertical? Sempre na vertical. Questão 2. No ângulo crítico, o avião. Então, sua aeronave está aqui, você está voando reto horizontal e aí você começou a subir, começou a aumentar o ângulo, de subida da sua aeronave. Vai chegar um momento em que você vai encontrar a sua sustentação máxima. Neste momento, nós dizemos que a aeronave encontra-se no ângulo crítico, ok? Então, por que nós falamos ângulo crítico? Porque é um momento que é crítico, pelo fato de que se você alterar mais um pouquinho o ângulo da sua aeronave, você vai entrar em um stall. Então, a gente pode dizer que no ângulo crítico você está em um pré-stall, você está quase estolando, quase perdendo a sustentação. Não podemos confundir ângulo crítico com o stall. Ângulo crítico é onde eu encontro a sustentação máxima da minha aeronave. Questão 3. Uma aeronave em voo planado consegue atingir a máxima distância com vento. Bacana essa questão. O que é um voo planado? É um voo em que você não utiliza o motor da sua aeronave. Então você está aqui voando, beleza, e daqui a pouco você perdeu o motor. Uma pane, aconteceu um problema e você perdeu o motor. Agora é hora de fazermos o que? Um voo planado, certo? Sua aeronave começa a cair, começa para baixo para ganhar velocidade, tá? Então o voo planado é um voo sem motor. E o que acontece? Se eu tiver um vento de proa, você não concorda aqui comigo que se o vento está aqui na frente da minha aeronave, ele tende a me travar? Ele aumenta a minha resistência ao avanço? Claro que sim. Então o vento de proa vai diminuir a distância de voo planado que a minha aeronave pode fazer. Agora, se eu estou aqui em um voo planado e eu tenho um vento de cauda, um vento que pega atrás aqui do meu avião, você não concorda comigo que ele vai estar me empurrando? Ele vai estar fazendo uma força aí e me ajudando a alcançar a maior distância no chão? Então fica claro que em um voo planado, quando eu tenho um vento de cauda, eu consigo alcançar uma distância maior. Questão 4. Sustentação é a componente da resultante aerodinâmica. Então nós sabemos que a nossa asa gera sustentação. E sim, ela gera sustentação em um ponto específico, chamado centro de pressão. E neste ponto nós temos 2 vetores de força. Qual é o primeiro vetor força que atua neste ponto? A sustentação, que é sempre para cima, ok? E o segundo vetor é o que? É o arrasto, a força de arrasto. Logo, quando eu somo os dois, ele vai gerar um único vetor chamado resultante aerodinâmica. Então fica fácil entendermos que a sustentação é perpendicular ao vento relativo. Nós temos a nossa aeronave voando, o vento relativo e a sustentação atuando para cima. No caso, fazendo aqui com o vento relativo um ângulo de 90 graus. Por isso nós dizemos que a sustentação é perpendicular, porque ela forma um ângulo de 90 graus com o vento relativo. Quinta e última questão. Em um voo planado, 2 aviões iguais voando à mesma altitude com pesos diferentes. O mais pesado terá. O ângulo de planeio já está determinado para o avião em qualquer tipo de condição. Então, o que acontece? O avião mais leve e o avião mais pesado vão ter o mesmo ângulo de planeio. Se eu não me engano, no Cessna 152, se você tem uma emergência, se você precisa executar um voo planado, você vai manter aí a velocidade de 60 nós. Tá? Então, quando você busca essa velocidade, você vai colocar o seu avião no ângulo de planeio correto. Tá? Correto por quê? Porque é o ângulo e a velocidade que ele vai ter o maior alcance na horizontal.
Então assim, em qualquer avião que você for voar, se ele estiver leve ou pesado, o ângulo de planeio vai ser o mesmo. Ou seja, o peso não interfere no ângulo de planeio. Por isso que a nossa resposta é o que, ó, mesmo ângulo de planeio. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando que na descrição do vídeo você encontra o link dos apoiadores do canal. Aqui no izinho você encontra o link para fazer o seu investimento em simulados ilimitados do portal Piloto Comercial. E é claro, olha aqui embaixo do vídeo, ó, você vai encontrar um botão vermelho inscrever-se. Inscreva-se no canal e aí toda hora que tiver uma nova aula você vai ficar sabendo. E eu vou nessa então, um abraço e até a próxima aula.